Você pediu para me apresentar, né? Eu me considero hoje filho de Deus. A identidade que Deus me deu é mais importante do que o que eu faço. Eu sou o Carlos Heitor, a empresa Via Pizza já tem 31 anos. Meus queridos empreendedores, nós estamos mais uma vez com um episódio novo. Dessa vez em Maracanaú, mais uma vez no estúdio 24 Frames. Olha aqui, o parceirão Isaac está aqui com a gente. Nessa noite eu trouxe assim um cara que já fazia tempo que negociando com ele a agenda dele, difícil. Porque o homem é bate e volta. São dois negócios do mesmo ramo, negócio com história pesadíssima, um negócio com uma história riquíssima por detrás. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre ele, Carlos Heitor, que eu chamo só de Heitor, até estava perguntando nos bastidores como é que era, mais Carlos, mais Heitor. Se eu falar para vocês quem é Carlos Heitor, eu não sei se vocês vão conhecer, principalmente o pessoal daqui da região de Maracanaú, Fortaleza, Maraponga, mas eu tenho certeza que se eu falar Via Pizza, vocês já vão saber de que é que eu estou falando. De uma marca que eu já fui até agraciado aqui com... Eu vou até entrar já fazendo... Eu não vou nem mostrar o rosto dela ainda. Agraciado aqui com... Meu irmão... Para aí, Isaac, o podcast. Vamos parar aqui e vamos voltar já depois que a gente começa as pizzas. Meu irmão, brigadão. Prazer estar aqui contigo, viu? Você é... Conheci o Heitor... Eu tinha há um ano atrás, praticamente, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos um ano atrás. Um colaborador meu, um parceiro, o Alisson, estava fazendo captação de leads, de prospectar clientes, na agência que eu tinha até pouco tempo atrás. E certa vez a gente estava numa reunião e ele estava fazendo assim, Gilson, eu vi potenciais clientes para o nosso negócio, porque nós olhávamos os leads, dificilmente fazia tráfego, a gente olhava os leads ali na internet... Pois essa empresa aqui tem perfil para ser nosso cliente. Porque a gente tinha uma certa... Já tinha entendido assim, quem é a nossa persona, nosso cliente ideal, né? E aí o Alisson me mostrou, cara, eu conversei com ele, entrei em contato. Cara, gente boa demais, dá um pulinho lá. E aí depois eu vou contar como foi que eu cheguei lá e como foi que a gente conversou. Porque aí teve uma coisa que nos uniu, que foi a fé. E isso me chamou a atenção e acabou que a gente... virou ali um colega, ele já mandou vídeo para mim, a gente já trocou ideia de pregação, né? Não foi o negócio que nos uniu, o negócio foi só a ponte, a união em si foi a fé. Heitor, cara, bem-vindo, fique à vontade, vamos contar aqui um pouquinho da tua história. Eu fico feliz em lhe receber mais uma vez. Já o seu presente, o seu mimo tá chegando. Em nome da Arabella Presentes aqui de Maracanaú. E, cara, deixa eu começar pedindo para você se apresentar da sua forma. Pô, quem é Via Pizza para quem ainda não conhece? Só uma apresentação. E quem é o Carlos Heitor? Pronto, Gilson. Boa tarde, né? Boa noite a todos. Agradeço o convite do Gilson, né? Como ele falou aí já um pouco, tivemos essa aproximação. E essa... intimidade a mais através da fé, né? Somos irmãos na fé e isso não tem preço, né? Quando a gente encontra o irmão, a gente sempre se dá bem, a gente sempre se ama. Então, eu agradeço o convite por estar aqui, né? Podendo falar um pouco de negócio, um pouco de fé, um pouco de vida. E a gente vai partilhar aqui algumas coisas, né? Com as pessoas que assistem. E eu creio que vai ser uma conversa edificante, vai ser uma conversa bacana, vai ser uma conversa agradável, né? Então, eu sou o Carlos Heitor, a empresa Via Pizza já tem 31 anos, né? Tem história. Iniciada com os meus pais, né? Minha mãe e meu pai. 31 anos esse ano, já vai fazer 32 agora. Fez 2026. 31 esse ano, em maio. Agora, no final de maio, a gente comemorou lá no Via Pizza da Maraponga 31 anos. Aqui no Maracanaú, a minha loja, né? Meu pai já abriu aqui um período. Por algumas coisas, né, administrativas, ele teve que interromper a operação. Mas eu sempre vi um potencial muito grande aqui no Maracanaú, né? Sempre tive um desejo de ter o meu próprio negócio. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a empresa ainda. E aí aqui no Maracanaú a gente está com 2 anos de empresa. Faz agora em setembro 2 anos de empresa. Então, é isso, né? Eu sou o Heitor, muita gente conhece como Heitor do Via Pizza, né?
Mas como a gente vai falar um pouco de fé também, hoje eu acho que não é o Via Pizza que me define mais. Mas eu ainda respondo por isso, porque quer queira, quer não, eu falo muito para os meus funcionários, né? O peso da gente vestir uma camisa de uma empresa. Sim. Né? Porque onde a gente vai, a gente fica conhecido pelaquela empresa, por prestarmos serviço àquela empresa, né? Então, mas hoje eu me considero, você pediu para me apresentar, né? Eu me considero hoje filho de Deus. A identidade que Deus me deu é mais importante do que o que eu faço. Tem quanto tempo que tu tem essa identidade? Ou tu já nasceu na fé? Não, minha família é de berço católico, né? E, assim, sempre tive, né, essa proximidade, essa vivência. Estudei em colégio católico, mas cristão mesmo, assim, buscando um relacionamento mesmo com Deus, né? Tem 3 anos e meio que Jesus me encontrou. 3 anos e meio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Heitor. Eu vou botar a pizza um pouquinho mais pra cá. Eu vou te fazer uma pergunta agora mais assim, voltar um pouquinho mais no tempo. Vamos lá, o Heitor a Via Pizza é do Maracanã. E o Heitor é maracanãense? Não, sou de Fortaleza mesmo. Fortaleza, região da Maraponga. Então vocês... Região da Maraponga, sempre moramos ali. Mudubim, Maraponga ali. Minha família sempre morou ali. Nascido e criado ali na região. Sim. E como foi tua infância, assim? Se eu te perguntar assim, pô, tive infância ou não tive infância, como que foi pra ti? Justo, tive uma infância muito boa, posso dizer, né? Não pelas questões financeiras ou por algo de ter algo material, mas por sempre ter pessoas, uma família que me ama, né? Minha família é muito unida. Uhum. E eu, hoje, nessa caminhada cristã, mais do que nunca, eu entendo que a família é a base de tudo, né? Lógico, primeiro Deus, mas tudo isso começa na família, com os ensinamentos, né? Então, tem uma família que é uma base para mim, é um exemplo. Muito unida a minha família por parte de mãe. Todo mundo mora próximo. Então, tive a infância com muita brincadeira com meus primos, né? Meu avô tinha um terreno até... Quando eu era pequeno, eu achava que era maior, né? Pela proporção. Hoje parece que é menor, o terreno parece que diminuiu, porque a gente vai crescendo. Tu acha que, Heitor, isso influencia essa base familiar da infância até a vida adulta, de certa forma influenciou nos teus negócios? Com certeza, com certeza. A família influencia em tudo. A família é o ponto de apoio, é o ponto de partida da vida do ser humano, né? Então, com certeza influencia em tudo. A gente pode até tratar um pouquinho sobre isso. Pois me dá um exemplo, assim, de onde que tu vê que em que momento, por exemplo, você vê que aquilo que foi na tua infância, aquilo que foi trazido da família impactou na hora que tu tá gerenciando e fazendo a gestão do teu negócio? Gilson, eu acho que a própria palavra de Deus fala, né? Que o amor é o maior dos dons, né? Uhum. É o maior dos dons. Então, eu acredito que amar as pessoas... Hoje eu vejo a empresa, né? Não era uma área que eu gostava muito quando eu cursei na faculdade de recursos humanos. Não era uma área que eu tinha afinidade. Sempre gostei muito da área financeira. Mas hoje eu entendo que o maior bem da empresa são os funcionários. A empresa... O cliente, lógico, é muito importante, mas o cliente é uma consequência daquilo que é gerado através da sua rotina ali com os funcionários, né? Da sua cultura organizacional. Então, eu acredito que o maior bem é os funcionários. E isso é relacionamento pessoal. Deus criou o homem para ser relacional. Ninguém faz nada sozinho. Então, hoje, mais do que nunca, eu tento olhar para as pessoas que trabalham comigo, as pessoas à minha volta, com esse olhar. Um olhar diferente, um olhar que o evangelho, só o evangelho mesmo pode trazer. Agora eu fiquei curioso, Heitor. Tem quanto tempo de conversão? Tem 3 anos e meio. E quanto tempo tu tá à frente ou trabalhando junto no Via Pizza? Porque o negócio começou lá atrás com a tua família, com a tua mãe e teu pai, né? Pronto, vou falar um pouquinho... Você falou um pouquinho sobre a infância. A infância, eu tive um grande período... Eu tive muita participação em esporte. Sempre gostei de esporte, né? Joguei futebol bastante tempo da minha vida. Tentei carreira, né? Não é fácil por muitas... Em que área? Futebol? Futebol mesmo. Viajei para jogar fora. Cheguei aí pro Grêmio, Vitória da Bahia. Sério? Fui jogar em alguns cantos. Primeira viagem eu tinha 13 anos. Fui pro Figueirense. Agora aprende muito, né? A gente aprende muito também. É bom. Agora,
tem que ter a cabeça muito forte. Às vezes não é só o talento, né? Às vezes não. Ficar longe da família. Ficar longe da família, né? Você passa por muitas provas que só o futebol dá. Eu acho que por isso que quando um jogador desse chega, às vezes a gente até critica, né? Olha assim, rapaz, como é que um homem ruim desse chega? Mas é porque tem que ter muita perseverança, irmão. E hoje, né, até olhando... E às vezes o cara tem talento, mas não de tem Deus, perseverança. a gente olha e vê isso, né? Paulo vai falar sobre uma corrida, a corrida da fé, né? E para chegar lá, para ser coroado, tem que ter perseverança. Porque tem lutas e no futebol não é diferente. A gente é muito mais concorrido do que qualquer faculdade, eu posso te dizer isso. Porque toda criança, assim, toda não, mas a maioria das crianças, se você for falar hoje, todo mundo tem um sonho de ser jogador de futebol. E é muito concorrido e é um negócio também, né? É um negócio. Tem muita coisa por detrás. Que é mais complicado. Então, eu aprendi bastante, assim, olhando para trás, eu não tinha a cabeça tão focada se era realmente o que eu queria. Se eu tivesse, talvez eu tivesse galgado uns voos maiores. Mas eu creio que Deus é perfeito, Ele sabia. E aí, vamos lá, tua infância, futebol... Aí, me formei, né? Parei o futebol, voltei... Nisso aí no futebol já existia o Via Pizza, não existia? Já existia, já. Via Pizza foi fundada em 95. Eu sou de 92, né? Revelei minha idade aí. Quase que nasceu dentro do negócio. Pois é. Então, sempre tive essa afinidade. Meus pais também sempre gostaram de esporte, se conheceram jogando vôlei. Legal. E eu sempre tive esses dois lados, né? Esporte e a área comercial, que também cresci dentro de um comércio. E aí... Fui quase que eu fazia educação física, né, na época para decidir e acabei fazendo administração. Mas aí é uma empresa familiar, né? Nasceu, meus pais, e aí meus pais vieram a se separar no ano que eu me formei. Então Tu tinha quantos anos? Eu me formei, eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos. E eu ajudava na empresa já em algumas coisas, mas não era uma rotina, não era uma obrigação. Né? Meu pai que tocava a parte administrativa, minha mãe sempre tocou a empresa mais nessa parte social, né? Nessa parte de funcionários, de fazer a frente com as pessoas ali, né? Então, quando veio a separação, aí eu tive que realmente ir ajudar minha mãe, né? Tu, no caso, tu ficou com ela, então? Foi. Aí aí tive que realmente ir para dentro do negócio. E é totalmente diferente do que a gente aprende na faculdade. Assim, totalmente diferente não. Lógico que algumas ferramentas a gente utiliza, mas uma empresa bonitinha, organizada, como a gente vê na faculdade, como algumas indústrias, né? Como uma empresa de maior porte é uma coisa. Outra empresa familiar, né? Que às vezes não tem departamentos bem definidos, é diferente de gerir. E também as nuances mesmo do comércio, né? Restaurante não é muito fácil de administrar, não. Eu costumo dizer que é um dos negócios mais difíceis de administrar. Porque... Eu, no período da minha agência, eu também acabei trabalhando com consultoria de gestão junto com marketing, porque eu entendia que às vezes o lead chegava, a gente fazia uma boa campanha e não era bem atendida. Então eu comecei a desenvolver isso, já tinha esse background antes, justamente porque eu percebia que gestão de pessoas dentro da área de comida é difícil. Principalmente, vou dar um exemplo, um dos meus primeiros clientes na área de fast food e tudo foi o B-Mix. E é difícil. Tu que é da área aí, tem uma pizzaria, né? 2 no caso, encontrar pessoas que queiram trabalhar. Aí você tem sábado e domingo, a folga às vezes é na segunda. É difícil, é um mercado complicado. Tá cada vez mais difícil, né? A verdade é essa, que se a gente for entrar... Hoje eu tenho uma visão sobre isso, né? Se a gente for entrar, é como eu te falei, a família é a base de tudo. E a gente vê que as famílias estão esfaceladas, a verdade é essa. Então, quando a gente olha, as pessoas estão meio sem propósito de vida. Entendeu? Então, o trabalho, ele dignifica. Mas hoje as pessoas tanto faz ou tanto fez, né? Não há um propósito, não há... Então, por isso que eu te disse, tudo começa na família. Eu fui recentemente para um congresso, né? Uma palestra de RH, foi o dia todo. E quando eu cheguei lá, eu pude tirar algumas conclusões sobre isso. Por isso que, quando a gente estava conversando aqui no off, né? Eu não assisto muito filme. Hoje eu procuro realmente aprender com Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita, irmão. Ela ensina tudo. E eu posso aplicar dentro do meu negócio o que eu aprendo com Deus. E eu tenho tentado fazer isso. Fazer do meu negócio um local onde Deus me deu para eu cuidar não só eu ganhar dinheiro ou
ter o meu meio de vida, minha sobrevivência, lógico, mas uma maneira de cuidar de pessoas, de testificar de quem é esse Cristo, né? E a gente sempre está falando sobre isso, sobre esses relacionamentos, né? Como eu te falei, Deus é um Deus relacional. E no começo, eu tinha essa dificuldade. Sempre fui muito tímido, Gilson. Para mim é até difícil estar aqui. Sempre fui muito tímido, muito reservado, muito na minha. E aí hoje, Deus tem trabalhado também isso na minha vida, né? Quebrando barreiras, vencendo os medos, superando. E estando aqui, participando de uma conversa assim, em frente às câmeras, né? Me permitindo também, às vezes, quando tem oportunidade na igreja. Né? Porque às vezes a gente pede algo, né? Uma vez eu estava numa oração e pedindo a Deus que Deus me fizesse perder essa timidez, ser mais extrovertido, conseguir me relacionar mais com as pessoas. E uma irmã chegou e falou, né? Que Deus estava... Para você ver como Deus testifica, né? Tirando minha timidez e aí Deus me dando oportunidade. E hoje eu tenho agradecido as oportunidades que Deus tem me dado. E é interessante, eu vi até uma vez no podcast do Joel falando, né, que faz tempo que quando você pede a chuva, né, você tem que aguentar o pé na lama. E aí tu, querendo se sair da timidez, onde é que tu tá sentado aqui, desse né? Jeito. E onde aí vai lá na frente no púlpito, tem que falar da palavra, tem que falar da experiência com Deus, é interessante. A forma com que Deus trabalha é interessante. Na série, quando nós estávamos falando aqui no off, eu citei para ele, pessoal, a série do Davi, né? Casa de Davi, House of Dave, né? E é interessante que eu ri muito com a minha esposa, porque tem um trecho lá quando... Samuel vai ungir, e aí ele vê os filhos ali, são apresentados os filhos, e eles, não, mas tá faltando um. Ele coloca a mão no coração de cada um, ele vê isso, não, mas Deus não falou, eu coloquei a mão em cada um e Deus não falou comigo. Aí ele fala, não, mas tem outro, eles têm, tá apacentando as ovelhas, e quando ele vem, eles discutem a respeito até da possibilidade de Davi ser assim, tipo, meio que a tese dele ser um bastardo, né? São várias teses diferentes. Mas o fato é que ele era tratado de forma diferente. E aí, quando Samuel toca em Davi, ele começa a rir, né? Porque quando ele tocou em todos os outros, ele disse assim, eu quando Deus mandou vir pra cá, eu esperava ungir um guerreiro. E aí tô ungindo uma criança, porque era jovem. Se supõe que ele tinha ali seus 15, para no máximo 16 anos, né? Aí ele diz assim que Deus é engraçado, né? Porque a forma com que Deus vê é diferente da nossa forma. Eu gosto muito da história de Davi, como eu te falei, porque eu entendo hoje que Davi estava fazendo o que ali? Estava cuidando do que Deus tinha colocado na mão dele. A gente estava falando aqui sobre os funcionários, a dificuldade hoje em relação ao trabalho. Eu tenho falado muito isso a eles. Hoje, às vezes, a gente não valoriza aquilo que Deus... O meu trabalho, ele não é uma oportunidade só para mim. Eu tenho falado isso aos meus funcionários. Ele é uma oportunidade a cada um que está ali. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo e a gente junto aprende lições que a gente vai aplicar onde a gente for. Mas a gente precisa de ser grato. Davi, ele estava apacentando as ovelhas, né? Então, por isso que eu te disse que o que me define hoje não é o Via Pizza. O que me define hoje, a minha identidade, é ser filho de Deus, né? A Bíblia diz que aqueles que o receberam, ele deu o valor a tornar-se filho de Deus. João 1, né? Versículo 12, 13. Uhum. Mas, então, Davi, ele estava ali apacentando as ovelhas, cuidando, fazendo algo que era rotineiro. Mas ele fazia com empenho, com amor, com dedicação. Na parábola dos talentos, Jesus vai falar. Uhum. Se for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Só que as pessoas têm muita pressa hoje, isso é muita corrida. As pessoas não têm mais paciência de esperar. As pessoas não têm paciência de cuidar de algo que Deus... A pessoa às vezes ora, pede a Deus uma oportunidade do trabalho. Quando o trabalho chega, é uma dificuldadezinha que tem. Ou então você tá aqui num trabalho ganhando um X, aí aqui você vai ganhar X mais 100. Aí a pessoa deixa aqui e vai para ali. Porque é X mais 100. É totalmente nem consulta a Deus, não sabe se é da vontade de Deus. E acaba não se firmando em canto nenhum. Hoje, quando eu vou olhar currículos, eu, juntamente com a pessoa que me ajuda lá no meu RH, eu sempre digo, olha se a pessoa demora pelo menos 1 ano em algum canto. Porque se ela não demora, é porque ela é indecisa, ela não sabe o que é da vida. Ela vai vir para cá e vai passar só um tempo também. Né? Então, eu vejo muito isso. É um custo, né, para a empresa. Eu vejo muito isso, entendeu?
Por isso que Davi, não só Davi, mas todos nós somos mordomos. A gente apenas está, né? Eu estou empresário hoje, mas amanhã Deus pode ter outra coisa para minha vida. Eu estou cuidando de uma empresa hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, mas amanhã eu não sei onde é que Ele vai me colocar, né? Cara, que mentalidade, gostei. Foi... agora eu viajei aqui nas tuas palavras. Muito bom. Voltando um pouquinho pra gente continuar o fio do negócio. Vamos lá. Se formou, separação da família, foi pra dentro do negócio. Pra dentro do E aí, negócio. como foi esse primeiro impacto? Aí o negócio... Tu já foi consciente, pô, isso aqui é uma responsabilidade minha. Tu tinha outros planos, tu não queria e... Como foi isso? Eu tinha outros planos. Na verdade, né, minha mãe me incentivava muito a estudar para concurso, né? Eu brinco com ela hoje, né? Porque, tipo, ela sempre disse, né? Que o negócio é complicado. O comércio é um pouco incerto, é complicado, né? A gente não tem uma estabilidade, né? O concurso, ele tem uma estabilidade. Mas, em compensação, o comércio, quando você acerta, quando Deus abençoa, abre as portas, o seu negócio dá certo, você normalmente consegue galgar voos maiores do que no concurso. O concurso, ele dá uma estabilidade, mas ele dá um teto, né? Tem um teto. A não ser quando tem alguma coisa por fora, né? Que o pessoal faz aí, mas às vezes não é muito legal não, né? Mas o concurso é bom, a estabilidade, realmente, né? Mas na época... Mas eu escala tive que vir para no dentro. empreendedorismo. Né? Escala é no empreendedorismo. A gente vê que as pessoas que conseguem alçar voos altos são os empreendedores. São aqueles que têm uma ideia diferente, aqueles que investem, aqueles que têm coragem, né, para trabalhar, para investir, para aguentar as dificuldades, romper as barreiras. E aí, eu tinha até vontade de estudar para concurso, eu sempre gostei de estudar, né? Mas aí no período, macho, veio uma crise familiar que, como eu te disse, a família é a base. E respingou na empresa, né? E por isso, né? Pela a administração complicada do meu pai no período, né? Um engano que estava na mente dele. E aí a empresa estava passando por algumas dificuldades. Já quando eu cheguei, que a gente não conhecia... atenção, né? Quando eu cheguei, que eu já não conhecia a parte administrativa, e na época, né? Não tem como a gente falar da empresa sem falar disso. Minha mãe ficou em depressão, uma série de coisas. A gente sabe que normalmente a mulher sofre mais numa separação, né? E aí houve uma série de coisas que respingaram na empresa e eu não tinha experiência, né? Não tinha experiência. Uma coisa é você estudar lá, como eu lhe disse, vem aprender lá na faculdade um negócio com os departamentos tudo bonitinho, com a empresa toda organizadinha e você aprender. Outra coisa é a prática. É a prática, é lidar com pessoas, é lidar com cliente, é lidar com fornecedor, a prática, a rotina de pagamento, e cada empresa é diferente da outra. E aí, como eu te disse, eu ajudava, mas não conhecia essa parte administrativa, eu ajudava mais no operacional ali, num caixa, né? Num balcão, atendendo cliente. Então, tu chegou a passar praticamente por todos os setores ali no início? Não? Mais ou menos isso. Ficou Não sempre cheguei já aí de garçom, assim, de cozinheiro, mas entendo, mas não cheguei aí. Mas mais no balcão de atendimento, né? Ao cliente, no caixa. E aí, quando tive que assumir mesmo lá, né? Essa responsabilidade, que era... Minha mãe estava passando essas dificuldades, né? Meu pai foi afastado da empresa e aí eu tive que assumir muitas dificuldades, né? Muitas batalhas. A empresa não vinha bem, né? Eu não conhecia a realidade da empresa e aí só Deus mesmo para guiar e a gente aprender mesmo assim dentro, né? Caminhando, né? Foi difícil, então, assim, né? Nesse período aí para tu... Porque assim, eu tô olhando assim... Pô, tu já tinha outros planos, aí beleza, eu vou fazer isso aqui. Aí hoje as pessoas têm muito isso, que quer fazer o que gosta, né? Claro, eu concordo que você tem que fazer o que você gosta, mas para você fazer o que você gosta, você tem que fazer aquilo que é necessário até conseguir fazer o que você gosta. E às vezes no caminho a gente começa a gostar de outras coisas. Como eu te disse, né? No começo aqui eu não gostava muito da área de RH. Hoje eu gosto e entendo que é um propósito nisso, né? Mas... foi difícil, muito difícil, né? Crise na família, crise na empresa, muito difícil, mas Deus, aí algumas pessoas também, né? O meu gerente lá, que já estava há algum tempo,
que para mim realmente me ajudou muito, né? Francisco. Já tinha trabalhado em outro restaurante, passou muito tempo. E hoje ainda está lá com a gente, já tem 15 anos que ele está lá. Já tem 10 anos da separação dos meus pais. E aí a gente foi conversando, né? E tentando alinhar, se ajustando, errando, falhando e alinhando, né? Vamos fazer o exercício assim, ó. Porque eu achei interessante esse momento aí, cara. Nós temos ali um Heitoldo que meio que queria ser jogador de futebol ou se descobriu que não queria, porque pra tu ter ido pra esses clubes que tu falou, no mínimo tu jogava razoavelmente bem. Vamos combinar. Aí o cara se forma, RH, né? Educação, administração. Administração. Fiz administração na UES. E tem esse embate ali familiar, tem que cair pra dentro do negócio. Se tu for parar pra pensar um pouquinho agora, esse exercício que eu queria que tu fizesse. Qual é o sentimento que vem na tua cabeça de algum momento feliz de tudo isso aí? Que tu lembra, assim, com alguma coisa engraçada, algum momento feliz dentro desse turbilhão daquele momento ali, daquela época. Daquela época... Teve alguma coisa que te fez continuar? Algum momento? O que me fez continuar, Gilson, sem dúvida, é o amor à minha mãe, né? Minha mãe, a Bíblia diz, né? Honra pai e mãe. Então, assim, o amor à minha mãe, eu saber que ela estava passando por uma dificuldade e ela precisava de mim. Eu sou filho único e precisava de mim naquela hora, né? Então, eu só me dispus, eu mesmo sem saber ou sem ter um conhecimento que eu pudesse, e eu saí pedindo ajuda, conversei com um primo na época, que já é mais velho que eu, também da área do negócio, né? Mexe com outro tipo de negócio, com outro tipo de comércio, mas pedi ajuda à família, como eu te disse, né? E a quem estava dentro, que era o gerente que conhecia. Graças a Deus também me ajudou. E aí, o que me fez continuar foi isso, o amor à minha mãe, o amor à família, né? E a fé mesmo, porque mesmo na época que eu não era crente, né? A gente... Fui criado no catolicismo, quer queira, quer não, também pela palavra, né? Apesar de hoje discordar de algumas coisas, mas o núcleo... A fé, o núcleo familiar, os ensinamentos, é o que eu te disse, é o que fez a gente perseverar, né? Continuar batalhando, a necessidade, lógico, de manter, né? A família, de saber que ali era o nosso sustento, ali era onde a gente vive, a provisão da nossa casa, e precisava, né? Se minha mãe estava sem condições no período de tocar, e ainda assim ela ia, né? Mesmo tendo dificuldade, mesmo com problemas na área familiar, ela enfrentou os obstáculos, as batalhas. Minha mãe, para mim, é uma referência muito grande, porque é um exemplo mesmo de... A minha mãe é do comércio mais do que eu. Às vezes eu sou um pouco mais racional. A minha mãe tem muita atitude. Então, assim, ela mesmo... passando toda a dificuldade na área familiar, que não foi fácil, eu não vou entrar muito nessa área, mas ela enfrentou as batalhas, né? Porque a vida ela não para. Os problemas chegam e a gente tem que enfrentar. E aí... Os boletos não param. Não param. As contas não param. E minha mãe foi muito desse tipo, né? Então, dá um detalhe sobre isso. Tinha alguns fornecedores que meu pai devia, que minha mãe não conhecia. Minha mãe chama... Vem pra cá. É o seguinte, meu marido tá devendo assim, assim, assim. Eu vou te pagar. Vai ser assim, assim, assim que eu vou te pagar. Dá certo? Dá. Então, enfrentou. Minha mãe enfrentou. E minha mãe sempre gostou de honrar com a palavra dela. Isso é algo que eu aprendi com minha mãe, né? Com meu avô. Seria, eu posso dizer assim que seria uma dica que tu pode dar para quem tá enfrentando um problema, desafios, dívidas e tá dentro do negócio, seria isso? Enfrentar? Gilson, a melhor saída sempre vai ser a sinceridade, a verdade. Quem trabalha com a verdade é a melhor saída. Não tem para onde. Ela reconheceu que estava devendo, sentou com as pessoas e disse, eu vou lhe pagar, mas eu não posso pagar agora, mas se assim, assim, assim. E é isso, a verdade não tem erro com a verdade, né? Então, e hoje é a história de sucesso, né? Então é isso, hoje a gente ainda tá lá na Maraponga, a gente ainda tem consequências desse período lá, né? Mas que graças a Deus a gente avançou, né? muito. 31 anos. A média do
Agora eu me esqueci o instituto que tem a pesquisa, eu vi até o Adib falando e o Flávio Augusto falando sobre isso. Aliás, o Flávio Augusto falando sobre isso num podcast recente, que a maioria das empresas no Brasil, todas elas, a média de fechamento é 7 anos. Né? Tipo assim, é o máximo ali, são pouquíssimas que ultrapassam 7 anos. E a grande maioria não suporta 2 anos. A maioria gigantesca, né? A gente enfrentou essa crise familiar, aí veio pandemia, né? Teve um período que teve greve dos policiais, que foi mais ou menos 3 meses, a gente sofreu muito também naquele período, por falta de movimento. E aí, Deus vai providenciando em cada dia, desse jeito. Vamos já falar, principalmente sobre a questão da pandemia, que no teu comércio foi um divisor de águas. Sim. E agora, se eu te falar assim, pô, Heitor, e quando que tu acha que... Ou não teve um momento, sei lá, que tu olhou assim, pô, eu gosto disso aqui. Teve algum momento chave que tu olhou assim para trás, sei lá, as coisas que tu construiu, que tu aprendeu, ou momentos que tu viu ali que tu fez, acreditou e deu certo. Não sei se... Eu queria que tu contasse também um pouco de quem foi a ideia e como foi a ideia de trazer o Via Pizza para Maracanaú. Teve algum momento que tu sentou assim, olhou para trás e disse assim, pô, eu gosto disso? Gilson, quando a gente começa a fazer, né? Como eu disse, às vezes no caminho a gente se encontra, né? Conheço muita gente assim, né? Comecei a participar mais da empresa, né? A enfrentar as dificuldades, as batalhas. E como eu disse, era uma necessidade. A gente sobrevivia daquilo. Era a nossa providência, o nosso alimento, o nosso lar. E aí comecei a gostar, porque a gente começou a vencer as batalhas, começou a caminhar, começou a superar, né? Minha mãe sempre teve muita fé, sempre confiou muito que daria a volta por cima. E aí comecei a gostar, comecei a caminhar. Como eu lhe disse, fui aprendendo, né, a essa parte mais dar valor às pessoas, esses relacionamentos. E fui aprendendo, e vou aprendendo a cada dia. Até hoje ainda vou aprendendo a cada dia, né? E consigo ver a mão de Deus em tudo. Aí, para vir para o Maracanaú, já tem 2 anos, né? Eu já fazia um tempo que eu trabalhava com minha mãe. Tinha essas dificuldades, né? Sonho em ter família. Hoje ainda não temos. Sei que Deus não atrasa, tá no tempo dele. Graças a Deus que eu não fiz há um tempo atrás, porque não ia dar certo, né? Mas hoje... Aí, enfim, surgiu a ideia. Meu pai, como eu disse, meu pai teve uma pizzaria aqui no Maracanaú, acho que há uns 10 anos. Foi quando ele se separou da minha mãe. Ele tinha colocado na Avenida Central. Acho que passou 1 ano e meio, mais ou menos. E ele vendia bastante, né? Na época eu não cheguei a conhecer um pouco mais, porque já foi no período da separação. Foi na transição e aí ele ficou só com ele, a pizzaria daqui. E aí... Mas eu sei que ele vendia bastante. E aí... A daqui que tu fala onde? Era na Central, a dele. Aí quando ele fechou... Aqui no Maracanaú. Aqui no Maracanaú. Aí ele fechou, passou-se o tempo, a gente trabalhando lá, né? Tentando romper, né? Como eu te falei. E aí, quando foi melhorando, eu disse à minha mãe, eu quero colocar um negócio pra mim. Eu quero ter a minha renda, né? Pra não ficar... Lógico, eu não tenho problema nenhum lá. A sobrevivência era nossa lá. Minha mãe sempre foi muito desapegada das coisas e sempre me permitiu ter acesso. E vocês estavam juntos, aquilo, né? Mas eu sempre fui muito tranquilo também. Nunca fui de gastar muito, não. Era o período mesmo, era da gente reter gasto mesmo. E eu sempre fui muito tranquilo. E aí, quando as coisas foram melhorando, eu disse, mãe, eu quero ter o meu negócio. Vou procurar algo para eu colocar e... Engraçado que nas andanças da vida eu conheci uma pessoa, uma moça, e ela não era daqui. Conheci ela na praia e tudo, enfim. E aí ela disse que teve um sonho comigo. E nesse sonho ela disse que me via... Nem conhecia Fortaleza, viu? Ela era de Gramado. Nem conhecia o estado assim. Então fazia ela pouco tempo que ela tinha chegado. De te ver. Não, ela teve um sonho comigo. Quando eu conheci ela, a gente já estava se conhecendo. E ela me disse que teve um sonho comigo. E Deus tinha mostrado para ela que eu ia prosperar no Maracanaú. Eu disse que tu sabe onde é Maracanaú.
Eu não tinha negócio aqui ainda, não. Foi. Ela não conhece nem o Ceará direito pra tomar Maracanã. Eu disse, rapaz... Aí, beleza. Na época, eu tinha minha fé, mas não era tão íntimo de Deus, né? Tinha fé, mas não tinha relacionamento com Deus. Uma coisa é você crer e outra coisa é você ter relacionamento, né? E aí, beleza. Passou-se. Mas aí, quando foi há um tempo atrás, como eu te falei, já vinha com essa vontade, com esse desejo de ter o meu negócio, conversando com minha mãe, vinha a Maracanaú procurando, né? Locais. E aí surgiu a oportunidade. A gente tinha visto um ponto antes que eu tinha me engraçado aqui na avenida, aqui bem pertinho, mas não deu certo, né? O valor era muito alto no período e fiquei meio receoso. Aí surgiu a oportunidade lá no centro ali de Maracanaú. Era um pouco escondido, mas surgiu a oportunidade. E aí... Já no finalzinho da pandemia, então. Aí... Eu sou muito racional, né? Minha mãe é mais da atitude. Ela, rapaz, se você quer, tem que ir. Tem que enfrentar. Não, mais escondido, tudo que era lá perto do metrô ali, né? Uhum. Mais escondido, e aí como é que vai dar certo? Que era ali onde eu te conheci? É isso. E aí, não, mas tem que ir. Então pronto, então vamos enfrentar. Aí a gente foi. Comecei lá, né? Começou até bem, o ponto vinha crescendo, o negócio vinha... Devagarinho a gente foi ganhando um espaço, né, no mercado. O mercado não conhecia. Eu tinha analisado um pouco o mercado do Maracanaú, né, de pizzaria, mas não sabia que tinha tanta pizzaria. Quando eu vim mesmo trabalhar no Maracanaú, foi que eu fui conhecendo as outras pizzarias que eu não tinha tanto conhecido, não era tão conhecido para a área de Fortaleza, né? E aí eu disse, rapaz, tem muita concorrência, mas é assim, vamos trabalhar e vamos proporcionar o que a gente sabe fazer, que a gente vem fazendo na Maraponga, vamos tentar levar o Maracanaú e tentar ganhar o nosso espaço, né, no mercado. O mercado é amplo, tem gosto para tudo. E aí a gente começou a trabalhar. Aí passei 1 ano e meio ali no centro, né, pertinho do metrô. E nesse 1 ano e meio eu posso dizer que foi só provação. Assim, foi Deus mesmo lapidando. Lógico que ele nunca para de lapidar, ele nunca... O aprendizado, o aperfeiçoamento, né? Até que ele venha. Mas passei por muita provação, assim. Se perguntar, aí tu ganhou dinheiro lá no centro de Maracanaú? Não ganhei, não. Mas ganhei experiência com Deus, ganhei fortalecimento para a fé, para que a gente possa avançar. Foi Deus me preparando para que ele possa entregar algo maior. Aí surgiu a oportunidade, onde a gente está hoje, lá para José Orlando do Vale, né? Uhum. E aí... A gente viu os pontos e minha mãe mais uma vez disse, se tu quer crescer, tu tem que ir. Aí eu consultei os aluguéis, mãe, mas é muito caro. E se não der certo? Sempre tem um si, né? E minha mãe, não, rapaz, deixa de ser pessimista. Tem que ser, né? Pé no chão, mas se não... a fé tem que dar o pé e confiar, né? E ela, rapaz, vai dar certo. Não tem negócio de se não der certo, não. Vai dar certo. Você vai atrás... Enfrenta que vai dar certo. É trabalhar e vai dar certo. E assim foi. A gente foi atrás de conversar lá. O dono do pátio lá. E aí acertamos e estamos ali hoje. Para a glória de Deus. Tá dando certo, né? Tá dando certo. O ambiente lá muito bom, cara. Tá dando certo. Gostei do ambiente lá. E aí me fala um pouquinho da pandemia. Porque como é que vocês sobreviveram ali? Porque, pô... Eu tenho vários exemplos, vários casos diferentes, né? A verdade é que eu sei que morreu muita gente, toda a gente está falando disso. Eu estou falando no sentido empresarial do negócio. Eu mesmo tive amigos, perdi amigos no período de pandemia. Meu pai foi internado, foi para UTI para ser entubado, então passei por um problema. Só que a verdade é que toda crise, seja ela financeira, de saúde, de nível global, ela transfere dinheiro de uma mão para outra. Porque a galera, por exemplo, que vendeu álcool em gel, a galera que vendia os oxigênios, você sabe, porque não vou entrar em meus políticos aqui, mas a gente sabe que muito político ganhou dinheiro com tenda de hospital. Uhum. Dividindo dinheiro com os donos de tenda, e infelizmente essa é uma realidade. Mas, assim, como foi a experiência como empreendedor, ter ali funcionários, dependendo... Porque, pô,
Eu conheço muita história, né? Pô, tem funcionário aqui que aí não consigo pagar, mas também não posso despedir, ou eu vou despedir, ou eu coloco essa pessoa para casa, ou então não vai quebrar. Como que foi essa experiência para vocês ali? Justo, foi mais uma prova de fé. Nossa. Acredito que para todo mundo, né? É um período assim que tá marcado aí na história, não tem para onde correr. Foi um período, né, que a gente tinha que lutar mesmo era para sobreviver, né? Porque tava todo mundo foi de certa forma mostrou a fragilidade do homem, né? Às vezes o homem, a gente vive uma sociedade tão egocêntrica, né? Mostrou a fragilidade que nós somos frágeis mesmo. A gente é um vaso que qualquer hora quebra. E aí difícil, né? Difícil comprar, acredito que para todo empresário. Porque tirando essas poucas exceções que você comentou, eu creio que todo mundo estava no mesmo barco, né? Todo mundo, tipo, no meu nicho, né? A gente trabalha sempre com crédito, compra para pagar com uma semana, 2 semanas. Então, tinha vencimentos, né? Para honrar. Tinha funcionários. Então... Vocês tiveram que baixar as portas, né? Mas sim, podia funcionar... a gente ficou só no delivery, né? Que no período... que eu acho que até um divisor de águas também, né? A pandemia, que foi onde os deliveries deram um boom, né? Todo mundo cresceu muito o delivery, porque meio que foi forçado, né? E a galera começou a enxergar esse novo formato, né? Isso. É tanto que depois da pandemia eu percebi uma mudança, pelo menos no meu comércio lá, né? No nosso comércio, eu e minha mãe lá na Maraponga, a gente percebeu uma mudança com relação ao horário. Tipo, a gente hoje não se estende. Via Pizza quando começou, era até 3 horas da manhã, a gente... trabalhava com eventos lá, né? Trabalha ainda, minha mãe trabalha com eventos lá, com shows ao vivo. E hoje em dia, quando dá 00:30, 1h no máximo, já está encerrado. Nos dias de evento, nos dias que não tem evento, encerra mais cedo. Porque aumentou bastante essa demanda pelo delivery, né? O delivery foi dando um desafogo ali pra gente com o que dava, né? Pelo menos para manter os funcionários, que era o que a gente priorizava, né? Que, na verdade, como foi no começo da conversa aqui, eu te falei que é o bem maior da empresa, é o funcionário. E minha mãe sempre teve esse olhar muito humano, não só dentro da empresa, mas para tudo, para todas as pessoas à volta dela. Eu aprendo muito com minha mãe sobre isso. Minha mãe, ela ainda não confessou Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, mas eu brinco que ela é mais crente do que eu, né? Porque ela serve muito, minha mãe, serve muito. Não só a família, mas a todos que estão à volta dela. E aí ela começou a ajudar os funcionários, né? Tentando honrar ali, até que veio uma ajuda do governo também, né? Num período, a gente acho que passou uns 2 meses assim, tendo que custear ali o salário dos funcionários sem estarem trabalhando, né? Mas aí veio depois o auxílio emergencial, se não me engano, né? Foi. O plano que o governo fez. Depois de 1 ano, foi 1 ano e meio novamente. E aí teve também essa ajuda de novo. Mas aí fornecedor foi a mesma coisa. Ó, fulano, eu tô te devendo. Nessa época a gente já tava, né? Já tinha colocado algumas contas em dias, mas é o seguinte, a gente tá te devendo, mas agora não vou ter como te pagar e quando tudo for se regularizando, a gente vai colocando as coisas em dias. A maioria entendeu, porque a gente tinha crédito, né? A gente sempre honrou com os nossos compromissos, então a maioria é fornecedor antigo. Mas teve alguns fornecedores que eu deixei de comprar. Porque no período não entenderam, né? Alguns poucos, foram poucos. Não vou citar nomes, mas foram poucos. Que chegaram a colocar o nome da empresa cartório, essas coisas. Depois a gente resolveu, quando foi possível. E eu não comprei mais deles, né? Aí... Porque tava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco, né? Isso é verdade. Mas foi isso. Foi prova. Eu louvo a Deus porque ninguém à minha volta Mas faleceu tu não chegou assim... E tu não chegou a dispensar funcionário? Não. Conseguiu manter todo mundo? Conseguiu manter todo mundo. Justamente por esse olhar também, né? Sim. Sim. Aqui é o nosso ouro, aqui é a galera que tá comigo. É a família, né? Porque eu trabalho, principalmente lá na Maraponga, que são 2 turnos, a gente trabalha no almoço e no jantar. A gente passa... Eu só chego em casa para dormir, Jus. É de noite dentro da empresa. Então, é a minha família. A empresa é a minha família. Eu convivo lá com eles mais tempo do que com qualquer outra pessoa. Então... Rapaz, será que tu vai ter que conhecer alguém nesse meio? Rapaz, tem que ser alguém que queira cuidar do jardim comigo, viu? Tem que estar preparado para a obra aí. Deus deu para Adão uma mulher que cuidasse do jardim com ele.
Hoje eu entendo desse jeito. Vai ser fácil não, mas eu confio no meu Senhor. Antes da gente falar, eu queria falar contigo, até me chamou a atenção. Nós estávamos falando aqui no off, pessoal, sobre inspirações, né? Se ele assiste podcast, se ele assiste filme, se ele lê. Aliás, nem perguntei, na verdade, esqueci de te perguntar antes. Se eu tenho um hábito de ler, fora a Bíblia. Se tu tinha antes, hoje tu lê. Eu sei que a Bíblia com certeza tu lê muito. E a gente tá falando aqui, ele, cara, tem um personagem real aí que eu me inspiro muito, que é Davi. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, me daqui deixa eu te dar aqui um mimo. A nossa amiga da Arabella Presentes, aqui de Maracanaú, ela trabalha com personalizados para Obrigado, viu, Jesus? Para pessoas, empresas, assim, certo? Abre aí, fique à vontade. Geralmente é no início, mas a gente teve um contratempo aqui. Questão de organização, a mulher tá de vento em popa lá, ó. Show, viu? Obrigado, viu? Uma agendazinha Seja com forte e corajoso. Josué. Necessário. Como Obrigado. Conhece todos os versículos aí. Obrigado. Não, aqui tô aprendendo ainda um pouquinho. Já leu a Bíblia toda? Li, mas tô aprendendo. Tem que ler todo dia. Tá na segunda vez? Terceira? Tô lendo a segunda vez. Eu aprendendo. Já li toda e agora eu tô estudando. Eu entendi que tem uma diferença grande entre ler e estudar. Ler, consumir, parar para refletir, buscar detalhes extras que não tá só na Bíblia, mas que são da época. Sim. Para tu entender. Pô, o cara falou aquilo, mas em que contexto ele estava? Porque é diferente do meu contexto aqui. Pô, o que é que ele estava querendo dizer realmente com aquilo dali? Então a gente aprende muito. Acaba aprendendo muito. Os livros extras, falar da Bíblia, comentários, versículo, por exemplo, Romanos versículo por versículo. Lembro que eu li um livro desse, foi muito bom. É bom. Enfim. Você perguntou sobre livro, eu tô lendo um livro agora, cristão, né? Uhum. É um homem mais parecido com Jesus, muito bom o livro. Quem é o autor, sabe? Se eu não... Tem um que eu procuro. Eu sei que tem um que é ele e a mulher dele, o nome da autora é Carol, a mulher dele, Carol Miller, eu acho. O dele eu não tô lembrado, não sei se é Jason Miller, não tô lembrado. Mas é muito bom o livro. Foi indicação? Foi um amigo da igreja que me deu. É isso mesmo. É o David Merck. Pronto, David Merck. Carol Legal. Merck. É isso. Carol Merck, então. Tem um feminino. Vamos lá. E aí, falando agora vamos entrar em negócios no sentido de negócio futuro, como é que você pensa. Mas para entender um pouquinho do que é que você pensa, cara, como é que é isso aí? Por que tu se espelha assim? Por que Davi é uma inspiração para ti? E como que tu coloca isso dentro do teu dia a dia, dentro do teu negócio? Davi, muita gente olha como se ele... Assim, né? Muita gente, quando vai falar de Davi, fala sobre isso, né? Que ele era o menor da casa, né? Que Deus vê aquilo que o homem não vê, que foi buscar, né? Mas lá em 1 Samuel 17, ele falando sobre isso, né? Quando Samuel vai ungir ele, eu vejo que Davi estava apacentando. Davi estava cuidando do que era do pai. A Bíblia diz que Davi estava cuidando do que era do pai. É aquilo que eu estava te dizendo. A vida, ela nos dá oportunidade. Deus sempre coloca algo em nossas mãos para a gente cuidar. E a gente tem que ser fiel no cuidado com aquilo que ele coloca. Hoje eu estou, como eu te disse, hoje eu estou empresário. Hoje eu tenho uma empresa. Deus colocou na minha mão uma empresa para eu cuidar. Mas amanhã pode ser que ele não queira mais a empresa. Ele coloque outra coisa para me fazer. Ele coloque outra coisa para me cuidar. E eu tenho vivido nessa perspectiva, sabe, Gil? Se eu tenho buscado exercer aquilo que Deus tem me dado com amor, com zelo, com gratidão, né? Que é o que Deus, que é que Jesus fala lá, aquele que ele deu os talentos, né? Uhum. Servo bom e fiel. Se tu for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, assim, a gente tem que cuidar daquilo que Deus dá. Para depois... E Deus vai direcionando. Deus se encarrega de direcionar. Hoje eu vivo assim, eu vivo pela fé, não vivo mais por vista. Então, hoje eu vivo, lógico, empresarial falando, eu
penso em que meus negócios, ele prospere, eles venham, mas dizer assim, Heitor, tu tá fazendo alguns planos? Eu não tenho feito. Eu não tenho mais essa, digamos assim... Já falaram para mim de franquia, né? Eu nunca fui atrás. Veio uma empresa atrás de mim sobre franquear, eu nunca fui atrás, né? É muito trabalhoso. E é muito difícil hoje a questão da mão de obra. Eu teria que ter pessoas a mais para me ajudar, uns braços a mais. Então, eu nunca fui atrás de franquia. Não é uma coisa que tu não digo não, mas também não é o que tu vai atrás de imediato. Eu não tenho mais essa ambição, sabe, Gilson? Assim, de não dá tempo mais não, mas ficar rico não. Eu quero ter minha família, ter minha mulher, meus filhos e morar no céu. Não dá tempo de ficar rico, mas não é algo assim que se Deus quiser abençoar, ele vai abençoar. Se Deus quiser dar uma direção nova, ele vai dar. Mas não é algo que eu foco assim, tipo, lógico, eu foco em manter a empresa, em exercer, em cuidar daquilo ali com excelência. Né? Em me diferenciar no mercado, em proporcionar um ambiente legal, em proporcionar um produto diferente, em proporcionar algo ao mercado que eu venha ter o meu sustento e viver aquilo que Deus tem para mim ali. Mas ambição mesmo assim, então tá se capacitando, tá buscando algo empresarial assim. Não, às vezes eu vou para uma palestra, para um curso, vou. Mas assim... Hoje mesmo, no meu nicho, não, eu penso em algumas coisas sobre investimento em algumas outras áreas. Penso, às vezes vou executando, né, na parte aí da parte de construção civil, essas coisas, mas é tudo com calma, com tranquilidade. Hoje mesmo o meu foco é ter um lar. Não seria uma prioridade de imediato, né? Não. Mas tu fica antenado com tudo que está acontecendo no teu ramo. Sim, fico. A gente sempre procura estar antenado, né? Para oferecer melhor para os clientes e tal, porque eu vejo o teu cuidado. A gente sempre procura estar antenado com aquilo que acontece, né? Porque é necessário, né? Para se manter é necessário. O mercado, ele muda muito rápido, né? Novidades aparecem. Vou dar um exemplo. Essa caixa hoje da Via Pizza, tá com quanto tempo que tu usa esse tipo de personalização? De personalização já faz um bom tempo. Né? Agora essa da Copa não. Quando eu te conheci lá, as tuas caixas já eram personalizadas? Já era personalizada. Porque a gente já trouxe da Maraponga, né? O modelo de negócio. Eu gostei aqui, pessoal. Eu me lembrei aqui, assim que chegou aqui, que nessa Copa agora, tá diferente. Eu tô sentindo falta todo ano tinha as tabelinhas, né? Nessa aqui não tem mais tudo. Tu colocou aqui pra galera ir colocando aqui os resultados. Eu gostei, ó. Foi diferenciado o negócio, né? Tu sempre tem umas ideias assim, diferentes, né? Essa daí foi o rapaz, juntamente com o rapaz lá que faz as caixas, que proporcionou a ideia também. Legal, a gente abraçou. E aí, como é que tu vê o futuro do Via Pizza em si, assim, das duas lojas? Tu vê talvez uma possível terceira loja? Ou tô falando assim no sentido, eu sei que você acabou de dizer que não tem um plano. Mas se tudo ocorrer do jeito que está indo agora, no ritmo que tu está trabalhando, tu vai focar mais em estruturar que tu está gerenciando hoje, porque tu também ajuda lá na Maraponga, né? Isso. Ou tu quer, eu já estou mais perto de estruturar, eu talvez quero pensar numa terceira. Ou não vai existir a terceira, tu vai ficar realmente Gilson, de boa ali. Assim, se for para ter outras lojas, né? Tem que ser num modelo de negócio em que ou seja uma franquia, né? Ou que seja um modelo de negócio parecido com o do Coco Bambu, né? Eu tenho alguns amigos que estudaram comigo na faculdade que trabalharam no Coco Bambu. E lá ele dá percentual, né? Em cima de faturamento, né? Em cima de lucros, né? Porque tem que ser alguém que para ficar à frente, tem que ter alguém que ele sinta-se dono. Porque eu não tenho como assim, restaurante tem que estar dentro. Tem que estar dentro, porque é difícil. A mão de obra é difícil e como eu te disse, é um negócio difícil de gerir. Por quê? Porque é uma experiência, é um todo. E comida não é igual fazer uma camisa. Na camisa você corta 1000, sai do mesmo jeito. Você manda fechar, a costureira fecha, fica tudo igual. Comida não, tem que ter amor, é quem faz, tem que ter treinamento, aí vai uma série de coisas. E hoje em dia, como eu te falei, as pessoas não sabem o que quer. Aí você
investir alto num treinamento, às vezes o funcionário não fica. Então, assim, não é fácil, tá difícil. Eu acredito que você vai conversar, eu já conversou com alguns, né, empresários aí, eu acredito que é uma demanda de todo mundo, assim, né? Pelo menos a maioria dos empresários que eu, independente do ramo, que eu tenho conversado hoje, o problema é o mesmo, né? A dificuldade com relação à mão de obra, né? Às pessoas. É incrível. Eu tenho um colega meu que eu conversei com ele recente e, infelizmente, a mentalidade dele parece que é fechado numa caixa, porque ele tem uma área lá, da administrativa dele lá e tal, formado, dá aula em faculdade, mas ele disse que desconhece essa dificuldade de encontrar mão de obra. E assim, cara, pois eu sinto muito. É quase que 90% para não dizer 100%, para não ser exagerado, dos empresários que eu converso. É uma demanda só. A galera ou é assistencialismo, não vai porque é um Bolsa Família que recebe, ou, enfim, ou tem a questão da geração que agora parece que a empresa tem que... Eu postei um meme que, na verdade, é real e não é meme. A moça no vídeo dizendo assim, eu tô com 10 cubículos aqui em casa, as empresas que tiver interessada, pode vir pegar. Cara, a que ponto que a gente chegou? Quem precisa é a pessoa. Só que a questão é, como ela tem um assistencialismo, ela não vai morrer de fome. O complicado até do assistencialismo é que a maioria das pessoas, até às vezes aparecem pessoas, mas assim que chega que a gente vai conversar, quando a gente vai pensar em admitir, a pessoa diz, não, eu não posso assinar a carteira, não. Por conta do... Aí eu, não, meu amigo, aí não dá. Aí eu vou ficar na sua mão. Aí não dá. E se tu não assina, depois aí coloca na justiça. É um problema. E aí vai. Então, tá muito difícil. Eu acho que o rapaz aí tá um pouco desinformado do que é o mercado. Acho que ele vive dentro, de um quarto, dentro de uma bolha. Não tem. Tá difícil. Mas é a realidade, né? É o que a gente tem que enfrentar, né? Não sei até quando, como é que vai ser. Nós estamos caminhando para um... Isso aí, como diz os caras lá das Arábias, brincadeiras à parte, tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos bons criam homens fracos. Um ciclo, né? Que se repete. E aí se repete. Eu acho que nós estamos agora nos tempos bons que criaram homens fracos, de certa forma, e uma geração que testosterona lá embaixo. E aí jeito. Tá criando tempos difíceis. E esses tempos difíceis, eu acredito que as próximas gerações que vão vir aí ou se acorda ou passa fome. É aquilo que a gente vinha conversando. Ou a gente caminha para o que o Elon Musk defende, que é um salário unificado universal, né? Que aí toda a família vai ter. Aí eu não sei aquilo que a gente vinha conversando. Hoje, se for olhar para o olhar escatológico da Bíblia, aí a gente vai... Perfeito. A gente vai ver que não tem muita melhora, não. Não, O negócio vai se estreitar cada dia mais, vai ficar difícil. É o que eu tô te dizendo, as pessoas vivem sem propósito, né? As pessoas vivem de qualquer forma e estão satisfeitas aí com Bolsa Família, o Vale Gás aí, as coisas que tem aí para... Estão acomodadas com isso, estão satisfeitas. E aí dificulta, né? Para quem investe, quem é empresário, fica difícil, né? Mas é isso. Olhando para esse lado um pouco escatológico, que a gente já está falando da gente entrar, e também, agora eu já entendi qual é o teu olhar sobre Davi, né? Como que tu olha assim, coloca dentro do teu negócio. É interessante que... Pô, eu vim conversando com o Riquelme ali no carro, tava em outra cidade que vizinha, uns 200 e poucos quilômetros de distância. A gente veio conversando, a gente falando, pô... eu já acompanho, né? Tem um cara que falou sobre a pandemia em 2010. Ele já falou, vai acontecer pandemia. Depois da pandemia, Trump vai pro poder e vai ter uma guerra com o pessoal. E aí ele diz os acontecimentos. Isso é um vídeo de 2010. E aí, depois dessa guerra que a gente está vivendo lá no Oriente, que agora foi esse trecho de paz, entre aspas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tu já, por conhecer a Bíblia, tu já imagina. A gente está no limiar dos acontecimentos. Aí eu brinquei, pô, Riquelme, não deu tempo para ficar rico na minha vez. e detalhe, eu brincando com outro cara mais novo, ele disse assim, Justo, não vai dar tempo nem eu casar, cara, que isso? Mas é uma verdade, assim, a história da sociedade, até quando você vai para... Por exemplo, vou citar aqui um autor, Yuval Harari,
escritor de Homo Deus, Homo Sapiens, Nexus. Eu tô lendo os livros dele agora e eu sempre gostei da visão dele de história. Apesar dele ser um judeu ateu. E já pensou como é assim, meio incongruente as coisas. Mas se você tirar Deus da equação, mesmo tirando Deus da equação, tentando tirar Deus da equação, o negócio só tá indo de cabeça abaixo. E se você coloca Deus e vai... Deus o quê? Bíblia, Apocalipse, também não tende... Então, pelas duas áreas, a gente não tem aí uma perspectiva tão... Por isso que eu te disse, não dá mais tempo ficar planejando demais. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E por causa desse amor, muitos se perderam na corrida da fé, né? Então, assim, quando eu olho, eu vejo muita gente bem financeiramente perdido. A gente tem até um humorista aí famoso que a gente olha para a vida do rapaz e meio que desandou, né? Então, assim, macho, eu não... Dá não para correr para ficar rico, não. Eu quero realização, assim, em Cristo. Eu creio que Deus tem um propósito de família, de cuidado daquilo que é dele, dessa mordomia. E eu creio que ele vai me direcionar. Lógico que eu vou continuar me esforçando. Davi cuidava das ovelhas do pai. Era mordomo na casa do pai. Mas quem foi que Deus ungiu o rei? Foi Davi, né? Davi foi ungido rei, ele assentou na cadeira? Não, teve todo um processo, né? Teve todo um processo, né? Onde mora ali, perseguições. Então eu creio nisso, que a gente... Até que ele volte, a gente continua trabalhando. A gente vai trabalhando, vai fazendo, vai planejando. Planejar não é errado, né? Mas quem determina é o Senhor, assim fala Provérbios. Então a gente vai planejando algumas coisas, né? Eu penso em diversificar os investimentos. Minha área, como eu te falei, é uma área que está difícil, porque restaurante é uma experiência que é um todo, né? Que é uma experiência bem personalizada. A pessoa que está fazendo tem que ter amor, aí tem a questão do atendimento, relacionamento pessoa a pessoa. Aí tem a questão da cozinha, que é a produção. Então é um todo. É difícil, é uma experiência que é um todo. A comida tem que sair rápida, a comida tem que sair bem feita e a pessoa tem que ser bem atendida. Eu acho que o principal é ser bem atendido, né? Que o ser humano por si só, ele compara atendimento, ele compara tratamento. Se você for comprar um chip de celular ali num botequim, na bodega, se você for comprar um chip de celular, a forma como a pessoa vai lhe tratar lá, você vai chegar em outro lugar que pode ser um restaurante chique, como você se sentiu, o tratamento, o acolhimento, a recepção, vai fazer diferença, né? E isso é difícil, isso é difícil, mas porque é algo pessoal. Tem gente que já tem dom, tem gente que treina e aprende. Então são dificuldades, né? Que a gente passa. Graças a Deus, eu louvo a Deus pelas pessoas que trabalham comigo. Todo dia eu agradeço a Deus e peço para ele direcionar. Todo dia eu oro por cada um deles. Que Deus direcione, coloque as pessoas certas e que eles possam abrir a mente. E é isso, eu vou tentando falar do evangelho dentro do meu negócio, como eu te disse. Hoje eu prefiro buscar aprender com o que a Bíblia diz e aplicar dentro do meu trabalho. Porque a raiz de tudo, de todo problema, é o pecado. É a raiz de todo problema. E qualquer uma das pessoas tem esse problema que precisa ser solucionado. E ele só é solucionado com arrependimento, com perdão. E aí, meu amigo, vai longe. Então, quando eu olho para os problemas dentro da minha empresa, que tem problemas pessoais, dentro da cozinha, estava acontecendo agora recente, eu vou atrás... E são pessoas, né? Eu particularmente, né? Isso aqui é meu. Eu não tenho uma capacitação, uma especialização em recursos humanos. Mas quando eu olho para a Bíblia, meu irmão, ela fala muito sobre a alma, as emoções. Então eu consigo trazer e aplicar dentro do meu trabalho. Eu consigo aplicar dentro daquilo que eu estou gerindo. Porque são pessoas que precisam de pessoas. A gente consegue chegar para eles e falar que ali é uma equipe, que para a gente alcançar o objetivo. Como eu te falei no começo, Deus ele é relacional. Lá em Gênesis 2 ele vai falar que depois dele ter feito tudo, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Depois dele ter feito tudo, ele viu que tudo era bom. Mas quando chega no 2,18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. E aqui eu não falo só de família. O homem era o único da raça dele que estava só. Os animais
tinha seus companheiros. Uhum. Mas o homem ele é relacional. Então, eu procuro sempre trazer essa perspectiva para eles. Que às vezes vem os problemas, né, de relacionamento, porque a gente tem uma vida no trabalho, tem uma vida em casa, todos eles têm, né, uma vida social, e às vezes esses problemas respingam no trabalho. Se a gente for olhar, eu gosto muito de esporte, se a gente for olhar para o alto nível, se a gente for olhar para Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, quem é o mais talentoso? E a gente olha, por que o Neymar não alcançou voos como o dos outros dois? Por quê? Porque o lá é quebrado, irmão. Porque o lá não teve... Não posso dizer que foi o futebol, né? Não vou afirmar algumas coisas, mas a diferença da vida. O que mantém a constância. A constância do Messi e do Cristiano, que são reservados, que tem sua família ali, que vive ali de forma simples. Uhum. A diferença do andamento da vida do Neymar. Então, assim, eu fui para um congresso de RH, como eu te falei. Veio estabilizar agora. Fui para um congresso de RH recente, falando sobre a questão da NR1 que saiu agora, né? Para as empresas sobre saúde mental, né? Que vão colocar uma responsabilização às empresas, né? Toda empresa tem que ter um psicólogo, tudo. Eu concordo que a empresa tem que gerar um bom clima organizacional, tem que se preocupar com a saúde mental do funcionário, beleza. Algumas coisas eu concordo. Mas e o lado dessa pessoa? E os problemas que ele traz de fora para dentro do trabalho? Porque tem muita gente que chega na empresa adoecido. Tem muita gente que chega na empresa já doente, irmão. Entendeu? Eles não, o trabalho é uma sentença de Deus para a vida do homem, filho. Ei, Adão, do suor do teu rosto agora tu vai comer. Tu tinha tudo. Tinha fruta, tinha planta, tu podia tudo, mas tu desobedeceu. Agora tu vai comer do suor do teu rosto. Tem que trabalhar para sobreviver. Tem que suar para comer. O trabalho dignifica. Só que estão responsabilizando a empresa e o empresário. Qual é o cuidado que tem com o empresário? O empresário também não sofre, não, mentalmente? De carregar, de ter que fazer, de ter que gerir essas pessoas, de ter que se preocupar com o financeiro, de ter que se preocupar com os compromissos de uma empresa que são muitos. Não, mas para uma galera aí, nós somos os opressores. Entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma, entendeu? Tem muita gente que já está chegando adoecido da caminhada da vida. Da caminhada da vida. Por quê? Tem que olhar, tá certo, mas tem que olhar como um todo, né? Como um todo. Da caminhada da vida que eu digo de quê? Do problema do pecado. Às vezes a pessoa vem adoecida de relacionamentos frustrados, de um relacionamento ruim com a família, com o pai, com a mãe, de um relacionamento ruim marital, de problemas da vida, entendeu? Às vezes a pessoa tem traumas que não é por causa da empresa, entendeu? E aí traz isso e coloca mais uma responsabilidade para o empresário, né? Cuidar da saúde mental dessa pessoa. Que muitas das vezes o problema não é o trabalho. Muitas das vezes não é. Pode ser que algumas sejam, pode ser que, né? Que tem, assim... Tem, a gente sabe que tem ambientes tóxicos, tem ambientes complicados, né? Mas, normalmente, é isso que eu tô te falando. É o que eu vejo. É o todo. Eu fui para esse congresso e, enquanto eu tava lá, eu sempre procuro, né, me ligar, assim, com as coisas de Deus, e eu tava lá e Deus falava isso ao meu coração: o problema tá no lar. O lar tá quebrado, tá adoecido. Heitor, vamos lá. Vamos deixar uma frase para ao empreendedor que ainda não conhece essa visão cristã de gerenciar os negócios. O que é que ele tem a ganhar se ele olhar para Cristo como um sócio? Cara, Cristo é tudo. Eu acho que com Cristo não tem nada a perder, só tem a ganhar. Com Cristo não tem como a gente perder alguma coisa, né? Então, eu creio que nós, como eu te falei sobre Davi, nós somos mordomos. Ele tem que entender de uma coisa. O fardo até fica mais leve, né? Ele tem que entender de uma coisa: tudo é dele. A gente não tem nada. Basta a gente olhar para a vida de Jó, né? Então, a gente não tem nada. Então, a verdade é essa. Ele tem que... O empreendedor,
né? Não só empreendedor, acredito que todos nós, a gente vive muito apegado às coisas da terra. E é difícil, irmão. Tô falando aqui com hipocrisia, não. Ah, então tu não gosta... Quem é que não gosta de ter uma vida boa? Quem é que não gosta de morar numa casa boa? De andar num carro legal? Ter conforto? Todos nós gostamos. E trabalhamos para buscar também ter o melhor da terra. Deus também ele abençoa para que a gente usufrua do melhor da terra. Mas o nosso coração ele tem que ser guardado. Entregar esse fardo a Deus. Entregar esse fardo e saber que tudo é dele. Que no tempo certo ele há de entregar. É melhor confiar nele. Nós não viemos para cá para permanecer aqui. É uma passagem, uma peregrinação, né? Pedro vai falar sobre isso. Que ele não tarda. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O povo estava preocupado. E agora? Jesus foi e não vai voltar. Ele não tarda, irmão. E nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Né? Então, a gente vive apegado. E quem vive apegado, irmão, nunca se satisfaz. Nunca vai estar alegre. Nunca vai estar feliz. É como eu te disse. A gente procura olhar... Eu olho para o mundo, hoje em dia, e vejo, assim... Essas pessoas que têm muito dinheiro, grandes empresários, às vezes que não é cristão, e a gente olha... O cara nunca está satisfeito, ele nunca vai estar feliz, irmão. Ele nunca vai estar alegre, porque felicidade é momentânea, né? E se duvidar até alguns cristãos também, porque isso é da alma humana, né? Ela vem e passa a felicidade. Agora a alegria não, é fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Então é algo que vem de dentro, você se alegra, se regozija, porque você reconhece quem você é em Cristo. Você reconhece que é filho de Deus, você tem a certeza, a convicção da salvação. Isso foi algo que eu tive que ir aprendendo, que é difícil eu falar disso na minha família, às vezes, né? Algumas pessoas não entendem. É uma família bem católica, mas isso eu não me preocupo mais, não. Hoje em dia, as oportunidades que eu tenho, eu só falo de Jesus e pronto, porque é com ele. Mas é isso, a gente vive numa corrida, mano. Uma corrida pelo ter. Todo dia a gente quer ter mais. Todo dia a gente quer ter mais. É por isso que eu não ando mais nessa corrida, dessa ambição. Eu entrego na mão de Deus e eu creio nele. E eu confio nele. E como eu te disse, hoje eu sobrevivo do Via Pizza. Maracanaú, né? Que é onde eu tô. Hoje eu tenho meu negócio à parte da minha mãe. Eu trabalho com minha mãe hoje, mas eu disse a ela, mãe, não quero nada. Porque hoje eu tenho como sobreviver. Lógico, ela me ajudou também aqui no Maracanaú, né? Investiu. Uhum. Mas hoje eu trabalho lá, faço a parte administrativa e não tiro mais nada da Maraponga. Não tiro nada pra mim. Mas eu não tenho essa ambição assim de... Se Deus quiser abençoar, ele vai trazer uma pessoa. Rapaz, eu quero abrir um negócio aí. Gostei da tua marca. E vai acontecer. Vai fluir. Ou ele vai me direcionar como eu penso em fazer investimentos em outras áreas, né? Tenho buscado aprender, tenho conversado com alguns amigos, né? Às vezes assisto alguns vídeos sobre outras áreas, né? Como eu te falei, na construção civil, que é algo que eu acho que é legal, é bem estável. Mas eu não, assim dizer, planejar mesmo assim. Eu entrego na mão do Senhor e confio só. Senhoras e senhores, nós chegamos ao fim de mais um podcast com essa mensagem de entregar o fardo ao Senhor, porque... o fardo dele é leve, né? A gente troca, vamos tirar o nosso fardo, entrega a ele entrega o fardo dele pra nós, só que o dele é leve, o jugo dele é suave, né? Gostei, cara. Tá aí, eu não esperava. Eu sei que você é um cara temente a Deus, eu sei que a gente troca poucas ideias, não é tantas ideias assim, mas sempre que a gente fala da palavra de Deus, sempre que a gente se encontra, acaba falando de um pregador, de uma igreja, visitar, né? Enfim, tô até lhe devendo, a gente tem que um momento juntos aí. Mas eu não esperava essa tua visão de negócio com esse teor cristão. É interessante porque eu trabalho hoje com outro empresário também, ajudo ele a gerenciar umas lojas que ele tem. E ele também tem essa visão cristã, mas é uma visão cristã, mas bem diferente da tua, tá entendendo? Uhum. Ele aplica de uma outra forma que é legal também. Uhum. Só que eu fiquei pensando assim, se unisse as duas visões seria legal. Os recursos, né? É interessante. A utilização dos recursos, né? Tem muita gente que utilizar os recursos, né? Ele coloca em forma de cultura, né? Uhum. Então, lá a empresa não abre as portas sem antes orar. Independente do teu credo religioso. Lá tem ateu, tem tudo. Mas tem que orou antes de começar. E aí,
tem vários testemunhos de fé. É interessante. Nos bastidores depois eu vou te contar porque é interessante. E olha que quando eu entrei, mesmo cristão, eu dizia, pô, não concordo com isso aqui não. Porque tem pessoa que quer dar um banda. E aí, o que é que eu vou fazer? Hoje em dia eu fico meio receoso em fazer isso, Gilson. Eu faço orações lá, mas no trabalho, mas fora do horário de trabalho. E convido os meus funcionários, meus colaboradores. Ó, hoje eu vou fazer uma oração aqui, vou chamar uns amigos da igreja, uns irmãos, e quem quiser vir, vem. E eles vêm, a maioria vem. Mas eu fico meio receoso, justamente por isso, né? Por respeitar a individualidade de cada um, né? Mas é interessante que lá é respeitado. Depois eu vou te explicar. Gente, foi um papo, para mim... Deixa eu me ajeitar aqui para mim terminar com felicidade mesmo pela conversa, porque para mim foi realmente diferenciado essa conversa que eu tive contigo. Eu queria deixar essa mensagem para vocês que, não tinha pensado nessa visão, apesar de conhecer, mas... São poucas as pessoas que realmente colocam a visão cristã dentro do negócio, em forma cultural, ou pelo menos a forma de pensar com um lado mais humano do negócio, né? A gente fala tanto de desempenho, a gente fala tanto de performance, a gente fala tanto de chegar lá, de se desenvolver, e que não possa. Só que tal de se desenvolver e chegar lá com um fardo mais leve. Eu acho que essa mensagem Eu acho que ficou para mim uma mensagem muito boa. Já pensei até um título aí na thumbnail do YouTube. E eu quero que você faça as honras aí de finalizar, deixando seu recado pro pessoal. Agradecer, viu, Isaac, mais uma vez. Gilson, agradeço, né, o convite, agradeço a participação. Sempre é bom o papo contigo. Não tinha como a gente não falar dessa perspectiva cristã. Muito bom. A Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração tá cheio, irmão. Isso, eu não consigo mais falar do meu trabalho, né, da minha vida, sem falar de Jesus. Porque Jesus, na minha vida, ele é um divisor de águas. Né? E aí eu quero deixar aqui para os que forem assistir o convite que Jesus faz. Né? Ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então só há alívio para a alma, irmão. A doença do pecado só é curada quando a gente reconhece, se arrepende e entrega o caminho a ele. Então, é isso. Eu não consigo mais falar e sou grato a Deus por aquilo que ele tem feito na minha vida, né? Pelo trabalho, pelas pessoas que ele coloca à minha volta, pelas amizades, né? Pelos meus colaboradores, pelos clientes, né? A gente sabe que às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, às vezes a gente falha, às vezes a gente acerta, mas sou grato a Deus por aquilo que ele tem feito, por aquilo as experiências que ele tem me dado, né? Quero deixar esse convite de Jesus àqueles que forem assistir e abençoar a vida de cada um, de vocês e dos que estiverem assistindo. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no fundo da alma. Eu vou terminar diferente agora. Um beijo no fundo da alma de vocês. Eu terminei esse podcast agora zen, aliviado. Acabei de reentregar meu fardo nas mãos dele. E é isso. Um abraço e até a próxima.